podcast de hoje você vai conhecer o Júnior, um cãozinho de 14 anos que está apresentando confusão e ansiedade. A suspeita é Alzheimer canino. Júnior não tem raça definida, é idoso e nos últimos meses começou a apresentar mudanças comportamentais preocupantes. Ele chora, late para o nada, se perde dentro de casa e já não interage tanto com outros cães. O Júnior era muito ativo, independente, agitado, muito terrível, agressivo, assim, reativo, né, com cachorros e pessoas na rua. Então a gente tinha até que escolher bem os horários para passear com ele, para evitar de encontrar outras pessoas, né, assim. E muitas vezes ele realmente, mesmo com o coleiro, ele dava aquele salto, assim, tudo mais, sempre queria brigar com os cachorros. Então, enfim, tinha um comportamento bem desafiador ali na parte da agressividade mesmo, né, bem agitado. Ele começou há alguns meses, né, a ter uns comportamentos um pouco diferentes, assim. Então, por exemplo, ficar latindo às vezes para um lugar, porque ele tem hábito lá em casa de latir para a porta quando ele quer sair ou entrar. Ele começou a latir para a parede, ficar parecendo meio perdido nos ambientes. E é uma casa que a gente mora faz muitos anos, né? Então ele começou a ficar perdido nos ambientes. Às vezes querer entrar num lugar onde ele nem passava. Começou a ficar agressivo com os irmãos dele, os cachorros da casa, quando queria comer. Muitas vezes ficava pedindo comida como se não lembrasse que já tinha comido, né? Então ele começou a mudar nesse aspecto e começou a sofrer um pouco, não só de noite, mas principalmente em algumas noites que ele tinha o sono normal, né? E passou a ter essa coisa de acordar e ficar chorando, ficar fazendo esse som, assim, esse lamento, né? E às vezes a gente não entende se é dor, se não é dor, o que está acontecendo. Porque muitas vezes estava alimentado, às vezes estava até com remédio para dor, né? Mas começou a ficar com esses lamentos em diversos horários do dia, assim, na realidade, né? E à noite, principalmente. Parece que estava um pouco confuso com os horários. É muito triste ver o bichinho perdendo a qualidade de vida. Ele mudou de comportamento, ele não é mais aquele cachorro agressivo, né? Inclusive. Ele é muito mais tranquilo agora, mas a gente sabe que não é um tranquilo por personalidade dele. Ele realmente foi mudando e é um sofrimento, né? Ele tá confuso, ele tá perdido, ele tá sem saber os horários. Isso tudo é muito sofrido. A gente vê o cachorro ficando desse jeito, né? Como se fosse um ser humano. Se a gente vê que a pessoa tá ficando confusa, tá esquecendo as coisas, a gente sofre junto. E por não querer que isso avançasse, por tentar ver se tinha uma solução, a gente foi atrás. A neurologia veterinária é a especialidade que estuda as doenças do sistema nervoso de cães e gatos. Entre as mais comuns estão a epilepsia, tumores e nos idosos a disfunção cognitiva, o Alzheimer canino. Para a gente evitar, o que a gente precisa fazer? Primeiramente é cuidar da alimentação, se alimentar bem, assim como nós, né? E pensar que isso acontece no animal mais velho. Então, com 7, 8 anos, ele já começa a entrar na idade sênior. Ele não é um idoso, mas já está na idade sênior. Então, já é a hora de começar a trocar ração por uma ração sênior, começar a fazer suplementação com nutracêuticos, com antioxidantes, para proteger esse cérebro, né? E também, assim como nós humanos, precisa trabalhar a mente do nosso cachorro. Então, o cachorro na natureza, ele ia caçar, ele ia pensar para conseguir comer. A gente põe a comida no pratinho, eles não precisam mais pensar. Então, o ideal é que você estimule esse animal desde novo e a vida inteira, e principalmente também quando estiver mais velho, com brinquedos interativos, com enriquecimento alimentar. Então, tabuleiros, que você esconde a comida ali, ele tem que pensar como que ele vai tirar a comida, aquelas bolinhas de petisco. Então, fazer o animal pensar, trabalhar o cérebro, né? Isso vai ajudar muito também. Se é um cérebro parado, ele vai mesmo, né, definhando ali, assim como nós. Exercício físico também é muito importante para a saúde física, para a saúde mental. Então, passear com o animal, brincar, né? Treinar comandos é muito legal, porque você vai estar sempre treinando comandinhos ali, ele vai estar tendo que pensar para fazer esse comando. Mesmo que lá na frente ele comece a esquecer um pouco os comandos, mas isso vai demorar muito mais se você trabalhou esse cérebro. Qualquer problema no cérebro, seja uma neoplasia, uma infecção, uma inflamação, uma má formação, um AVC, qualquer problema ali no cérebro pode causar sintomas neurológicos, né? O que depende o quê? Da localização do cérebro, então, do problema ali no cérebro, né? Então, por exemplo, uma epilepsia, convulsão, ela é no córtex. O córtex também tem alteração de comportamento. Então, se ele tiver aqui uma inflamação,
uma infecção, uma neoplasia, o sintoma é o mesmo. Se for no tronco encefálico, causa sonolência, causa alterações de respiração. Se for um tumor, se for uma infecção, uma inflamação, o sintoma é o mesmo. Então, qualquer coisa no cérebro pode causar os mesmos sintomas. O que vai diferenciar daí é a gente fazer o exame de imagem, de líquor e outros exames para ver qual é a causa dos sintomas. Gatos também têm. Os gatos idosinhos também têm. Na verdade, a doença chama de síndrome da disfunção cognitiva, né? Ela é conhecida popularmente como Alzheimer porque é muito parecido com o Alzheimer humano, né? Tanto na degeneração quanto os sintomas. É uma doença neurodegenerativa, né? Que vai degenerando mesmo o cérebro e vai afetando a parte cognitiva, a parte de memória. Então, ela é muito igual, né, ao Alzheimer humano. Então, a gente chama de, popularmente, né, como o Alzheimer canino e o Alzheimer felino. Após analisar o comportamento do Júnior, Vivian solicitou exames para descartar outras doenças, como tumores e infecções cerebrais. Foi com relação aos sintomas que ele está apresentando, as alterações comportamentais que ele está apresentando, que é muito comum no Alzheimer. Porém, para a gente ter certeza que realmente é um Alzheimer, tem que descartar outras doenças, né? Se tiver uma neoplasia, por exemplo, ali no cérebro, pode causar os mesmos sintomas, né? Ou pelo menos muito parecidos. E aí a gente não tem certeza que é. Então, primeiro, nós vamos ter que fazer exames de imagem para realmente fechar o diagnóstico que sim, é realmente o Alzheimer e não outra coisa. A gente vai excluir primeiro outras causas. Os sinais da doença são parecidos com os do Alzheimer humano. O animal se desorienta, esquece comandos, muda o ciclo do sono e pode até não reconhecer os donos. Os sintomas, na verdade, do Alzheimer, eles acabam sendo no início, assim, são bem parecidos com o humano, né? O humano começa a perder memória, fica meio esquecido. Então é a mesma coisa. Inicialmente, os animaizinhos eles começam a ficar meio perdidos pela casa, às vezes parece que esquece o caminho. Alguns começam a esquecer onde faz o xixi e o cocô, ele fazia direitinho, ele começa às vezes a errar, às vezes tipo não lembra o tal potinho de água, o potinho de comida. Então começa com esses esquecimentos de ficar perdido mesmo. Isso gera, no início, geralmente gera muita ansiedade, porque eles ficam meio desesperados mesmo, né? Alguns ficam com ansiedade de separação, então tem essa alteração de comportamento. Às vezes um animalzinho que era bonzinho fica mais agressivo, um que era agressivo ele fica mais calmo, então tem uma alteração de comportamento. E conforme a doença progride, isso vai piorando, né? Eles vão ficando mais... Às vezes chega num ponto que eles às vezes até esquecem, né? O tutor, estranho o tutor, às vezes fica agressivo, né, com o tutor, assim como acontece no ser humano. E começa a ter também, às vezes, comportamento compulsivo, fica andando sem parar, troca o dia pela noite, então ele começa a dormir muito de dia e fica acordado de noite, parece que realmente ele perde essa noção de horário, né? Ele começa a fazer essa troca mesmo de horário, né? Então, assim, é bem parecido com o Alzheimer humano, diferente que eles têm um comportamento diferente do nosso, né? Mas em questão de sintomas, assim, acaba se assemelhando muito. A gente pode, sim, tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar que isso apareça, ou se aparecer, porque a gente não se sabe ainda se tem, provavelmente tem algum cunho genético, não se sabe direito, né? Mas pode ter algo genético, então pode ser que venha a ter mesmo, mas a gente consegue, se não conseguir evitar, pelo menos retardar. Enquanto o diagnóstico não se confirma, a família do Júnior já iniciou o tratamento com medicina integrativa. Ele faz sessões de acupuntura e vai começar uma suplementação alimentar voltada à saúde do cérebro. A gente está dando remédios, né, próprios para o Alzheimer, né, para tentar dar um cotidiano melhor para ele, né. A gente vai entrar com vitaminas também agora, né, com suplementos, melhor dizendo. E a gente busca perceber as necessidades dele. Então, muitas vezes ele está carente, ele precisa ficar junto, né? Uma coisa que ele fazia, muitas vezes ele dormia na sala, agora ele quer dormir no quarto junto comigo. Então, a gente deixa essa facilidade dele se locomover como ele quer, ficar com quem ele quer. Muitas vezes é desafiador pra gente, muitas vezes ele está nesse lamento, a gente não sabe o que fazer, mas a gente busca identificar a necessidade dele. Muitas vezes ele chora até para levantar, por exemplo, ele tem uma questãozinha na coluna também. Então, é buscar entender que ele está perdido, né, e ser esse suporte para ele, né, e seguir as orientações. Aí, claro, agora tem a acupuntura e outras coisas na parte de tratamento mesmo, né, na clínica. Do diagnóstico ao cuidado, o apoio de especialistas faz a diferença na vida de pets idosos. Casos como o do Júnior mostram que o envelhecimento pode ser tratado com dignidade,
mesmo diante de doenças complexas como o Alzheimer canino. A disfunção cognitiva, né, muita gente não sabe realmente que ela existe, muitos tutores não sabem, às vezes esses sintomas de ficar perdido, de esquecer, às vezes a pessoa acha que é da idade. Assim como acontece no humano também, às vezes começa a ficar muito esquecido, a pessoa pensa, é da idade. Né? É normal, com o tempo, a gente perder um pouquinho de cognição, eles também, né, ficar um pouquinho mais esquecido, mas assim, não é uma coisa progressiva, é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida, como acontece no Alzheimer. Então, ela existe, então o que é importante? Qualquer sintoma de alteração comportamental, começou a perceber o idosinho começar a ficar já um pouquinho perdido, o ideal é procurar um médico veterinário neurologista para realmente fazer o diagnóstico, ver se para tentar fazer com que essa doença não progrida mais, né? Hoje nós temos bastante estudos já, né, na medicina humana, tem muita medicina veterinária, nós temos também, né, bastante estudo nessa área, comprovando que realmente isso existe. Existe uma neurodegeneração no cérebro, né? A gente consegue ver até em imagens, é bem parecido com o humano. Então ela está ali, ela existe, os sintomas são parecidos, então o principal é qualquer alteração procurar. E se quem estiver assistindo já começa a trabalhar esse cérebro, se o animalzinho já está com 7 anos, já procura um veterinário para entrar com suplementação, com nutracêuticos, com dieta adequada, para a gente tentar prevenir isso lá na frente. A doença ela não tem cura, é uma doença progressiva e degenerativa, né? Então a tendência é ela ir piorando. A gente consegue diminuir isso, depois que ela está instalada, a gente consegue fazer com que ela demore mais para progredir. Então, primeiramente, é muito importante ter certeza que realmente é o Alzheimer, né? Porque existem remédios para o Alzheimer para melhorar a circulação cerebral, vai melhorar ali, porém, se for uma neoplasia, você vai piorar. Então, primeiramente, tem que ser feito exame de imagem, inclusive, para ter certeza que é um Alzheimer e não uma neoplasia, por exemplo. E aí tem medicamentos próprios para aumentar essa circulação cerebral, essa perfusão cerebral, né? Os nutracêuticos vão ajudar muito, né? Ômegas, né? Antioxidantes, ajudam muito na questão do cérebro. E uma coisa que a gente acaba tendo que entrar muito é um remedinho para o animal dormir, para ele relaxar à noite, né? Então, existem medicamentos próprios para a gente dar para o animal, para ele tentar ver se ele para de trocar esse dia pela noite. E às vezes ele começa a ficar tão agitado, tem que tomar de dia também para tentar regular o sono, tem medicamento para regular o sono. Então, são medicamentos de suporte para tentar diminuir os sintomas e retardar a progressão. E algo muito importante que ajuda muito também, tanto na prevenção quanto depois, é a medicina integrativa. A acupuntura ela ajuda muito, né, no tratamento e a diminuir a progressão da doença. A gente tem a terapia neural também, que é um tratamento também integrativo que ajuda muito. Acho que é um dos tratamentos que a gente vê mais resultado de melhora no Alzheimer, né? Então, tem todas essas abordagens aí para a gente começar a entrar e dar uma qualidade de vida, tanto para o animal quanto para o tutor. Porque um animal que não dorme, que chora 24 horas por dia, o tutor também não dorme, o tutor também não descansa. Então, acaba tirando a qualidade de vida de todo mundo da casa.